No idioma turco, nós temos 4 casos. O caso do locativo, do ablativo, do acusativo e do dativo. Na aula de hoje, nós vamos abordar 2 casos muito importantes e que até pessoas que já estão mais avançadas muitas vezes acabam tendo dúvida nesses assuntos. Se você está começando agora, eu também indico que você assista a playlist dos 4 pilares do idioma turco, que vou deixar na descrição deste vídeo. Tendo uma boa base, com o tempo, conforme você for estudando mais matérias, né, avançando mais, você não vai ter dúvidas, não vai fazer frases erradas. Então, por isso, estude muito bem as coisas básicas, não tenha pressa, né, de já chegar querendo falar um monte de coisa. Tem muita gente que acaba chegando e falando assim, em quanto tempo eu posso ser fluente? Gente, para ter fluência no idioma turco, você precisa de anos, tá? E vamos supor, se você não tem contato nenhum com nenhum turco, ou se você não se rodeia, né, dessas coisas que te trazem mais para perto do idioma turco, vai ser um pouco mais demorado também. Então, não tenha pressa, vai estudando no seu tempo, aprenda as coisas básicas, aprenda as frases básicas para quando chegar num nível mais avançado, você conseguir, né, juntar tudo isso. Nesse vídeo, eu vou fazer um pequeno resuminho dos casos, tá? De 2 casos. Depois, em outra aula, eu vou falar de mais 2 casos. Aqui no meu canal já tem um vídeo sobre o locativo, que eu também vou deixar na descrição deste vídeo. Depois que você assistir essa aula, que é um mini resuminho, você pode ir lá para entender um pouco melhor. Então, o locativo no idioma turco, nós dizemos bulunma hali. Repita você também. Bulunma hali. O locativo, ele indica onde alguém ou algo está parado em tal lugar. Então, por exemplo, o livro está na mesa, a Maria está no supermercado. Nós vamos ver no final também algumas frases. Lembrando que essa localização é uma localização simples. Eu não estou dizendo que o livro está em cima da mesa ou que o gato está embaixo do sofá. Aí, para eu dar mais detalhes, ainda entrariam outros sufixos. Aqui eu só estou dizendo mesmo no local certo, sem, né, especificar muito. Na mesa, na cama, no chão, no teto. E no locativo nós temos 4 sufixos. O da, o de, o tá e o te. Que você vai usar de acordo com as regras, tá? Então, depois que você acabar esse vídeo, clique aqui no vídeo de baixo para você poder entender melhor esse assunto. Esses sufixos nós vamos escolher de acordo com as regras da harmonia vocálica e também de acordo com a regra do Fıstıkçı Şahap, que são 2 pilares importantes do idioma turco. E aqui no locativo nós temos 3 perguntas. Nerede, kimde ve neyde? Nerede, onde, em que lugar, em que lugar está, kimde, com quem está, e neyde, no que. Por exemplo, nós vamos ver algumas frases daqui a pouco, vai ficar mais fácil de entender tudo isso. Como você pode ver aqui, eu pintei de azul o quê? O de, que é um dos sufixos do locativo. Porque essas 3 palavrinhas, essas 3 perguntas, né, elas vão se modificando a cada caso. Então, quando nós chegarmos lá no caso do ablativo, não vai ser mais de, vai ser um outro sufixo. No acusativo, a mesma coisa, e assim por diante. Vamos ler então alguns exemplos. Primeiro, o que você pode fazer? Se você já sabe o idioma turco, você pode pausar o vídeo, traduzir você primeiro e depois dar o play novamente para ver se você acertou as traduções. Kahvede şeker yok. Kahvede şeker yok.
A pergunta para essa frase, né, seria nede. Em que? Em que não tem açúcar? No café. O café, ele é uma coisa. Então, por isso que nós usamos o ne. Neyde. Em que? Mağazada kırmızı kemer yok. Mağazada kırmızı kemer yok. A pergunta para essa frase vai ser nerede? Nerede? Em onde? Em que lugar? Na loja. Na loja não tem cinto vermelho. Kırmızı, vermelho. Kemer, cinto. Çiçekte kelebek var. Çiçekte kelebek var. A pergunta para essa frase vai ser neyde? Neyde? Em que não tem borboleta? Na flor. Porque o né nós usamos para coisas e animais. Então, çiçek não é uma pessoa nem um local, né? É uma coisa. Então, por isso, a pergunta será neyde kelebek var? Na flor. Yeşil defter deryada. Yeşil defter deryada. Perceba que aqui, como derya é um nome próprio, nós colocamos um apóstrofo para separar o locativo do nome próprio. Isso também vale para outros nomes próprios, que não sejam de pessoas, né? Um local, um museu, um mês do ano, entre outras palavras. Então, yeşil, verde, defter, caderno, deryada está com a Déria. A pergunta é kimde? Yeşil defter kimde? Com quem está o caderno verde? Com a Déria. Deryada. Türkçe dersi saat 7'de başlıyor. Türkçe dersi saat 7'de başlıyor. Aqui já vai ser uma outra pergunta, né? Não vai ser nenhuma dessas que eu mostrei para vocês. Seria saat kaçta? Em que horário? Então, o sufixo, o locativo, né? Ele pode ser usado também com horas. Porém, ele já vai ter uma outra tradução. Vai ser as, na tradução em português. Então, lá no café, é no café, né? Então, o locativo ele pode ser na, no, em, com ou às. Então, com alguém ou às 7, às 8. Então, ele pode ter essas traduções no português. Então, Türkçe dersi, a aula de turco, başlıyor, lá para o final, está começando saat 7'de, às 7. Um detalhe aqui é que se você fosse colocar o 7 com numeral, você iria colocar, então, um apóstrofo também. Então, se você escrever por extenso, você vai colocar como está escrito aqui. Se for com numeral, com apóstrofo. Teyzem ocakta seyahat edecek. Teyzem ocakta seyahat edecek. Teyzem, minha tia. Ocakta, em janeiro. Seyahat edecek, viajará. E aqui nós também temos uma outra pergunta. Ne zaman, quando? Esse tipo de quando, ele é usado somente para pergunta e as respostas estão relacionadas a tempo. Então, por exemplo, pode ser o dia, pode ser o dia da semana, um mês do ano, uma estação do ano, períodos do dia. Então, teyzem ne zaman seyahat edecek? Seria a pergunta para essa resposta. Ocakta, em janeiro. Agora, se você entendeu tudo isso daqui que eu disse, crie mais 5 frases aqui na descrição desse vídeo que eu vou corrigir para você. Não se esqueça também de anotar no seu caderno, porque quanto mais você escrever, mais você vai memorizar e com isso você vai avançar mais rápido.
E aqui, como eu havia falado para vocês, né, é a tradução do locativo para o português, na, no, em, ou está com fulano, ou às 7, às 8, às 9 horas. Vamos ver então o caso do dativo, que em turco nós falamos yönelme hali, yönelme hali. Aqui eu coloquei o que nós podemos, né, pensar sobre esse caso. Primeiramente, deslocamento com aproximação. Então, eu vou pegar uma coisa e colocar ela em um local. Só que, antes disso, eu não sei, tipo, na frase não vai estar escrito, da mesa para o quarto. Não vai ter essa ponte. Eu só vou estar deslocando uma coisa para um local. Então, por exemplo, estou colocando o livro na mesa. Estou colocando a louça na máquina. Então, eu estou fazendo esse deslocamento para um ponto ali que a coisa vai ficar. Esse caso, ele também pode dar uma direção, mostrar uma direção. Então, por exemplo, eu estou indo para o parque, eu estou indo para casa, o gato está correndo para a direção da rua, enfim, nesse sentido. E outros. Esse outros, né, nós vamos ter que entender que vão ter verbos que eles precisam desse caso do dativo, mesmo que em português não faça sentido e nem na frase, porque esse caso, né, na tradução para o português, ele vai ser para, ao, a, então, para a feira, ao teatro, nesse sentido, mas vão ter verbos que eles vão, né, necessitar desse caso. E nos outros casos também. Sempre vai ter uma listinha ali de verbos que vão precisar desses casos em específicos. Então, por exemplo, sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Eu não acredito em você. Então, em, né, nós aprendemos que é lá no locativo. Então, por isso que nós não podemos pensar sempre assim nessa tradução para o português, senão a gente vai se confundir entre os sufixos. Então, é mais fácil você entender que vão ter verbos que precisam desse caso e pronto, ponto final. E assim vai ficar bem mais fácil de você entender. Já as perguntas que nós vamos ver aqui no dativo são neye, para quê, kime, para quem, nereye, para onde. Então, como eu havia falado anteriormente, ne, kim e nere são perguntas fixas que vão se modificando a cada caso. Então, aqui entrou o sufixo do dativo em azul. Os sufixos do dativo são ia e é, ou só a ou é. Tudo vai depender, né, das regras. Se a palavra terminar com vogal, você vai precisar usar esse Y na frente do A. Se terminar com consoante, você não vai precisar. Lembrando também que temos algumas outras regras. Por exemplo, a regra do ketchup vai entrar aqui. Eu vou deixar no link da descrição também o que é essa regra para você poder entender melhor. Entre outras coisas, que nós podemos ver depois numa aula mais aprofundada desse assunto. Vamos traduzir também essas frases. Se você quiser parar o vídeo e traduzir sozinho e depois voltar para ver se acertou, tudo bem. Pazara gidiyorum. Pazara gidiyorum. Estou indo para a feira. Pazar, feira. O a é o dativo. Então, quando que eu vou usar a, quando que eu vou usar é? Você vai ter que pensar novamente na regra da harmonia vocálica, né? O que eu sempre falo, gente, a harmonia vocálica é para o resto da vida no idioma turco. Então, para as vogais grossas, você vai usar o a, para as vogais finas, você vai usar o e. Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Estou indo para a escola. Então, eu estou me deslocando para lá. Estou mostrando o quê? A minha direção. Okul, escola, a, para, gidiyorum, estou indo.
tatilime para biriktiriyorum. Tatilime para biriktiriyorum. Tatil, férias, folga, feriado, enfim, 1 milhão de significados. Aqui vai ser férias, então esse im é do possessivo meu, minhas férias, e o e para. Para as minhas férias, o quê? Estou poupando dinheiro. Então a pergunta aqui seria qual? Neye, neye. Para quê? Para que você está juntando dinheiro? Para as férias. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Aqui nós temos o verbo inanmak, que é acreditar, crer. E eu estou dizendo que eu não acredito em você. Ficaria estranho, né, dizer eu não acredito para você, porque né, no português não é assim que nós falamos. Então, eu vou colocar não acredito em você, mas lembrando que não é o locativo, né, e sim o dativo. Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'ye gidiyorum. Estou indo para a Turquia. Ali'ye hediye alıyorum. Ali'ye hediye alıyorum. Estou comprando presente para o Ali. Então a pergunta seria qual? Kime? Kime hediye alıyorsun? Ali'ye hediye alıyorum. As perguntas lá de cima, que estão mostrando uma direção de um local. Então, nereye gidiyorsun? Pazara. Nereye gidiyorsun? Okula. Então, espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro esse assunto. Criei mais 5 frases aqui nesse também. Então, você sabendo diferenciar esses dois, já vai te ajudar muito quando chegar os mais 2 casos, né? Que também são muito importantes e muito úteis. Se você, né, gosta desse tipo de assunto, se você está gostando dessas aulas, não se esqueça de assistir as outras aulas que já tem aqui, de comentar, curtir, compartilhar, que tudo isso, né, vai ajudar o meu canal a crescer e eu ficar mais incentivada a postar mais aulas aqui para vocês.